Ele cercou por 8 meses uma cidade sob a proteção de Roma, e quem estava lá dentro preferiu queimar tudo. No inverno, ele fez um exército inteiro atravessar os Alpes com 37 elefantes de guerra. Em um único dia de batalha, matou dezenas de milhares de romanos, e acampou dentro da Itália por 15 anos sem nunca ser expulso. Esse homem era Aníbal. Ele nasceu em Cartago poucos anos depois de Roma humilhar o pai dele numa guerra perdida. Conta-se que aos 9 anos, diante de um altar, o pai mandou que ele jurasse nunca ser amigo de Roma. O menino cresceu dentro de quartéis. Para ele, guerra era tão natural quanto caminhar. O pai morreu na Espanha, o cunhado foi assassinado, e quem escolheu Aníbal como comandante foi o próprio exército. Ele tinha 26 anos. A primeira coisa que ele fez foi marchar contra Sagunto, uma cidade amiga dos romanos. O cerco durou 8 meses. Com as muralhas caindo, muitos moradores jogaram numa fogueira tudo o que tinham, e depois, a si mesmos. Roma exigiu que Cartago entregasse Aníbal. Cartago recusou. Começava ali a guerra que ia durar 17 anos. Roma preparou frota e legiões para invadir pelo mar. Aníbal fez o contrário. Saiu da Espanha por terra com dezenas de milhares de homens e os elefantes. No rio Ródano, os animais travaram e recusaram a água. Os cartagineses montaram balsas enormes, cobriram tudo com terra e fizeram os elefantes subirem achando que ainda pisavam em terra firme. Na outra margem, tribos gaulesas esperavam armadas. Aníbal mandou parte do exército subir o rio de madrugada e atacar pelas costas. Depois vieram as montanhas. Nos Alpes, o inimigo não era só o gelo. As tribos das encostas rolavam pedras na coluna, e cada emboscada custava homens e cavalos. A subida e a descida levaram cerca de 15 dias. Do outro lado dos Alpes, restaram 20.000 soldados de infantaria e 6.000 de cavalaria. Era o que sobrou, e foi o suficiente. Em dezembro, na margem gelada do rio Trébia, ele fez os romanos atravessarem a água antes do amanhecer, em jejum. Com o exército inimigo tremendo de frio, o irmão dele, Magão, surgiu do leito seco do riacho e atacou por trás. No ano seguinte, os romanos marcharam direto para dentro da armadilha, na beira do lago Trasimeno. Naquela manhã, ninguém enxergava 10 passos dentro da névoa. O exército romano entrou numa estrada estreita, espremida entre lago e montanha, sem enxergar nada em cima. O exército de Aníbal estava todo escondido naquelas colinas. O ataque desceu das colinas e não havia para onde correr. Encosta num lado, água no outro. Cerca de 15.000 homens morreram ali, e o cônsul tombou no meio deles. Foi uma das maiores emboscadas já registradas na história militar. Roma entendeu que não sabia lutar contra aquele homem, e fez a única coisa que ninguém esperava: parou de lutar. O ditador Fábio Máximo perseguia de longe, negava a batalha e destruía tudo pelo caminho. Cercado num vale, ele mandou amarrar tochas nos chifres de 2.000 bois e soltou tudo em costa acima. Os romanos foram atrás das luzes, e o exército escapou pelo outro lado. Os romanos chamaram Fábio de contemporizador, e no começo era um insulto, mas o povo queria vingança, não paciência. E no verão de 216 a.C., Roma marchou com o maior exército da própria história. Num campo aberto perto de uma aldeia chamada Canas, cerca de 80.000 romanos encararam 50.000 africanos, íberos e gauleses. Então Aníbal fez a coisa mais estranha que general nenhum faria. O centro do exército dele ficou curvado para fora, em meia lua, com os homens mais fracos bem no meio. Os romanos avançaram contra essa parte fraca e furaram como ele queria. O centro recuou devagar, sem quebrar, e a meia lua foi virando do avesso. Quando perceberam, estavam dentro de uma bolsa. Infantaria africana nos 2 flancos, cavalaria fechando por trás. Um exército inteiro apertado até não conseguir mais levantar o braço. Entre 48 e 70.000 romanos morreram em um único dia. Foi o pior dia militar da história de Roma. Conta-se que naquela noite, o comandante da cavalaria disse que em 5 dias jantariam no Capitólio. Aníbal recusou e ouviu de volta que sabia vencer, mas não sabia usar a vitória. Cidades italianas começaram a mudar de lado. Capua, a segunda maior cidade da Itália, recebeu Aníbal dentro dos muros. O exército inteiro passou aquele inverno lá dentro, longe do campo. Roma, sem exército, fez outra coisa impensável. Cercou Capua com o que tinha sobrado. Para salvar a cidade aliada, Aníbal marchou até os muros de Roma. Ficou lá, à vista de todo mundo, e foi embora sem atacar. Roma não se moveu. Capua caiu. Mas o susto ficou. Por séculos, um grito de pavor correu pelas ruas de Roma. Aníbal às portas. Havia contra ele um inimigo que nenhum exército derrota: o tempo. O irmão dele, Asdrubal Barca, desceu dos Alpes com reforços e foi interceptado antes de chegar. Os romanos cortaram a cabeça dele e jogaram dentro do acampamento cartaginês. Foi assim que Aníbal soube. Enquanto isso, um general romano chamado Cipião decidiu não brigar na Itália. Em vez disso, foi atacar a África e ameaçar Cartago dentro de casa. Depois de 15 anos em solo inimigo, Aníbal foi chamado para defender uma cidade que mal conhecia. Em 202 a.C., os dois se encontraram em Zama. Aníbal tinha 80 elefantes na primeira linha. Cipião conhecia aquele exército melhor do que ninguém. Em vez de formar uma parede, o romano abriu corredores dentro das fileiras e mandou tocar as trombetas. Os elefantes enlouqueceram com o barulho, correram pelos corredores vazios ou voltaram contra quem os tinha trazido. No fim do dia, quem decidiu foi a cavalaria, e a cavalaria estava do lado romano. A única batalha que Aníbal precisava vencer foi essa, e ele perdeu.
Ele voltou para Cartago, mexeu nas contas públicas e cortou privilégios dos poderosos. Foram esses inimigos, e não Roma, que denunciaram Aníbal ao Senado romano. Aos 50 anos, ele fugiu do próprio país. Na corte do rei Antíoco, apresentou mais uma vez o plano que quase destruiu Roma. Nenhum rei quis ouvir. Andou pelo Oriente vendendo estratégia para reis que perdiam. No entanto, Roma nunca deixou de procurar por ele. Quando cercaram a casa dele na Bitínia, ele mandou conferir todas as saídas. Todas estavam guardadas. Conta-se que ele guardava veneno num anel e que bebeu tudo por volta de 183 a.C. Roma nunca teve seu prisioneiro. 2000 anos depois, Canas continua sendo estudada nas academias militares. O dia em que Roma quase deixou de existir.